Oi pessoal, tudo bem? Vou montar aqui com vocês agora um bolo de mousse de chocolate, ó. Olha a textura dessa mousse, que delícia, ó, maravilhosa, né? Mousse de chocolate com morango. Aqui estão os morangos, lavadinhos já. Aqui a minha forminha, que eu já mostrei pra vocês aí nos vídeos anteriores, forrada com um plástico desses saquinhos de congelamento, tá? De legume e tal, que a gente compra pra colocar. E aqui o meu maravilhoso pão de ló de chocolate. Tenho aqui 4 camadas de massa. 4 camadas, tá? 1, 2, 3, 4. Olha a qualidade da massa. Ó pra isso. Olha isso. Fofinha, maravilhosa e super resistente na hora de pegar, de fatiar. Vocês viram que aqui eu fatiei ela em 4 vezes e ela tá perfeita, né? Não quebrou, não esfarelou, nada disso. Tá bom? Aqui a minha caldinha neutra, água e açúcar apenas ferveu. 5 minutos tá pronto. E aqui a mousse de chocolate, que é feita com chocolate. Como faz a mousse? Ó, bem firme. A mousse é feita da seguinte forma: derrete, nesse caso aqui, tem 350 gramas de chocolate ao leite nobre derretido, 100 gramas de creme de leite. Derrete o chocolate, mistura o creme de leite, mistura bem e deixa descansar até ele ficar bem frio e pegar consistência. Se você tiver com pressa, pode levar um pouquinho à geladeira, tá? O chocolate. Depois do ganache bem consistente, você vai pegar e adicionar algumas colheradas de chantilly batido em ponto bem firme, tá? E aí se transforma nessa mousse maravilhosa, tá bom? Bora lá, gente? Vai ser rapidão aqui, tá? Pra não ficar muito longo. Vamos aqui regar um pouquinho a nossa massa. Lembrando que o pão de ló é uma massa muito fofinha, então não tem a necessidade de você encharcar o seu pão de ló, tá bom? Vou pegar aqui uma faquinha. Vou colocar minha mousse aqui nesse saco para facilitar a aplicação dela e pra gente fazer uma barreira para segurar os morangos, tá bom? Você que tem problema aí que seus morangos ficam soltando da massa, caindo para fora e tal, olha aí que dica legal, hein? Se liga aí, hein? Já passei 2 dicas aqui, hein? Ótimas. A mousse é super rápida. Essa mousse é uma mousse que fica pronta em meia hora. Rapidinho, não tem gelatina, tá? Ó, vou pegar aqui, vou fazer um círculo pra gente fazer uma barreira pro morango. Ó, vai ficar uma barreira assim. Aí vamos aqui picar o nosso morango. Eu já lavo ele, já pico direto aqui na massa. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tive tanto problema com morango que eu já tava quase desistindo de trabalhar com bolo de morango. Cada vez que um cliente pedia um bolo de morango, eu tremia na base. A mesma coisa foi com o recheio de leite ninho. Meu Deus do céu, apanhei, hein, pra aprender, pra chegar num ponto de recheio de ninho bacana, que não escorre do bolo. E aí, entre trancos e barrancos e alguns erros, eu acabei aprendendo, né? Mas é assim mesmo, todo mundo que inicia, né, em alguma profissão, sem
como eu que caí de paraquedas na confeitaria, sem um preparo assim antecipado, nada, a gente acaba sofrendo bastante mesmo. Porque sem o preparo devido, a gente acaba fazendo muita coisa errada, né? E aí até que a gente aprenda a trabalhar da forma correta, ixi, é muito transtorno, é muito estresse. Só nunca chorei, tá? Porque eu não sou de chorar fácil não, mas vontade não me faltou, viu? De chorar muitas vezes. Quando os meus recheios ficavam meio mole, não dava muito certo, nossa, ficava arrasada mesmo. Coloquei aqui a segunda camada de massa. Segunda camada de massa aqui em cima daquela. Vamos lá regar novamente, bem pouquinho, não muito. Porque também aqui a gente tem que levar em conta que os morangos vão soltar água aqui nessa massa, né? De novo aqui fazendo a nossa contenção. Para os morangos não ficarem saindo depois. E nem soltando água. Ó, de novo a mesma coisa. Mais uma camada de morango. Morango, a quantidade aí é a gosto, tá? Se você gosta de mais morango, põe mais. Se você gosta de menos, põe menos. Só não esqueça de não exagerar nos morangos. Porque o morango ele solta muito líquido. E se você colocar uma quantidade exagerada de morango no seu bolo, o que vai acontecer? Vai desandar o seu recheio, tá bom? Então é assim, não é que eu vou pôr pouco morango. Tem cliente que fala, eu quero com muito morango, bastante morango. O morango é na quantidade certa. Nem a mais, nem a menos. Na quantidade certa para você comer e você sentir o morango, você encontrar o morango. Mas também não precisa estar só morango no recheio, né? Que daí vira uma outra proposta de recheio. E você pode ter muito problema aí com recheio vazando no bolo. Por conta de exagero na quantidade, né? Não é necessário. Aqui a gente tem 3 camadas de recheio, então cada camada vai ter uma quantidade suficiente de morango para um bolo, tá bom? Ó, tá vendo? Não é pouco, é bem uma quantidade boa de morango. Vou olhar aqui um pouquinho para facilitar. Só para facilitar espalhar. Aqui também, ó, quando eu opto por fazer um bolo com 3 camadas de recheio, as camadas não são aquelas camadas imensas de recheio, tá, gente? Porque, afinal de contas, são 3 camadas de recheio, então não é necessário que seja um monte de recheio em cada camada. A menos que o seu cliente exija que tenha muito recheio e que você, então, cobre a parte, né? Você vai e cobra a parte, um recheio extra, né? Se ele quer muito recheio, então a gente cobra a parte e taca ali recheio. Porque assim, se você vai fazer um bolo aqui, ó, esse bolo é um bolo que vai passar de 2 quilos e vai passar bastante, tá bom? Então você não pode vender um bolo como 2 quilos e o bolo ir com 4 quilos porque o cliente quis recheio extra, né? Aí não é nem justo com a gente. A menos que você esteja cobrando aí R$100 o quilo do bolo, que não é o meu caso, bem que eu gostaria. Aí dá pra você cobrar, se você estiver cobrando aí R$100 o quilo do bolo, dá pra você fazer 3 camadas de recheio, cada uma com 2 dedos de recheio. E aí um bolo desse tamanho vai pesar aí 3 quilos, 3,5 kg, dependendo até 4 quilos, tá bom? Mas aí é tudo bem conversadinho com o cliente, né?
Porque você não pode cobrar um preço normal no seu quilo de bolo e fazer um bolo jorrando recheio para todos os lados, né? Quem compra um bolo caseiro, uma produção caseira, sabe que o nosso bolo caseiro ele é totalmente diferente de bolo de confeitaria, né? As confeitarias, elas têm uma forma de fazer o produto diferente do nosso, né? Uma forma bem mais profissional do que a nossa, então é tudo bem padronizado, tudo bem pesadinho, bem certinho. O nosso não, o nosso a gente faz em casa, então a gente não costuma, o máximo que a gente conseguir fazer padrão a gente faz, mas não é uma regra, né? Para quem produz bolos em casa, de fazer as coisas muito padronizadas, né? A gente tenta o máximo, mas tá bom. Aqui nesse bolo, gente, eu coloquei uma caixa e meia de morango, tá? Escolhi os maiores, os mais bonitos, os mais maduros. Foram esses que eu usei aqui, tá? Os morangos, eles foram lavados com água. Foram lavados e eu deixei 10 minutos na solução de vinagre, tá? É vinagre com água. Vou pegar mais um pouquinho de mousse aqui.